Paz, igreja, tudo bem com vocês? Nós vamos estar dando início a mais um estudo e o nosso estudo vai ser sobre o fruto do Espírito. O nosso texto base está em Gálatas 5, 22, 23. Assim como o nosso corpo precisa de alimento, o nosso espírito também precisa ser alimentado. Os que andam no Espírito se alimentam do fruto do Espírito. O fruto do Espírito ele pode ser comparado com uma laranja. Ela possui várias divisões, porém é um único fruto. O fruto do Espírito também é um só fruto, mas divide-se em 9 partes. Essas partes nós chamamos de virtudes ou qualidades do Espírito Santo. Então vamos ao nosso texto base, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O foco principal desse estudo será sobre a quarta qualidade do fruto do Espírito. Mas antes vamos saber um pouquinho sobre o significado da palavra longanimidade. Então, nosso estudo é longanimidade como parte do fruto do Espírito. O significado da palavra longanimidade ele é um substantivo feminino, é qualidade de longânime, de quem é altruísta, bondoso, generoso, generosidade, bondade. Qualidade de pessoa que aceita de modo firme e corajoso as adversidades a favor de outrem. Por extensão, paciência para suportar as ofensas dos outros ou os próprios sofrimentos. Também temos o significado da origem hebraica, que é vagaroso em irar-se, ou seja, alguém que demora a entrar em estado de ira, raiva ou rancor. Na versão grega da palavra maktrumia, o significado literal é longura de espírito. Biblicamente falando, é alguém que suporta as aflições com coragem, longanimidade e com perseverança. Aqui nós temos alguns versículos que podemos comprovar a veracidade dessas palavras. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Romanos 15, 1. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16, 32. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Gálatas 6, 9. Um dos propósitos de Deus, através do Espírito Santo, ou as suas virtudes, ou frutos, é transformar o caráter de uma pessoa que, pela fé em Jesus, teve um novo nascimento. Lá no capítulo 3 de João, nós podemos encontrar Jesus conversando com Nicodemos a respeito do novo nascimento. Nicodemos pergunta para Jesus a respeito de um novo nascimento e Jesus ele responde, lá em João 3,5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Paulo, em sua carta a 2 Coríntios, ele afirma isso dizendo que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Podemos encontrar em 2 Coríntios 5,17. Nós já falamos um pouquinho da etimologia da palavra longanimidade, sobre o novo nascimento. E agora eu gostaria de passar alguns pontos por que o cristão ele precisa desenvolver a longanimidade. Porque é um atributo de Deus. Moisés fala em Êxodo 34,6, ele fala a respeito do Senhor, sobre a longanimidade do Senhor. E ele diz: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso,
longânimo, cheio de amor e de fidelidade. Davi também expressa sobre a longanimidade de Deus no Salmo 103:8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. É também um atributo de Jesus. Paulo também diz que lá nas cartas de Timóteo, na primeira carta aos Timóteos, ele fala que por causa da longanimidade de Jesus que teve para com ele, né, porque Paulo ele foi um perseguidor dos cristãos, né, e até depois que ele teve o encontro com Jesus, que ele começou a perceber sobre a longanimidade de Jesus. Então ali nessa carta ele diz, né, por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Porque a longanimidade nos traz paciência e maturidade para sermos perfeitos e completos em Cristo. Tiago fala com referência à longanimidade, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Tiago 1, 2, 4. De 2 a 4. As aflições nos ajudam a descobrir o sentido e o valor do testemunho da nossa fidelidade a Deus e a Jesus, fazendo-nos perceber que a fé é um compromisso que exige sérias transformações. Paulo a Romanos ele diz que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais um ponto que eu queria falar é que nós fomos chamados a ser imitadores de Cristo. Ali em 1 Pedro 2, do 21 ao 23, a Bíblia nos fala que para isso vocês foram chamados, pois Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2, 21, 23. Precisamos muitas vezes pensar antes de agir, e assim teremos as mesmas atitudes de Jesus. Aqui Paulo não está dizendo que nós somos chamados a ser sofredores. Aqui ele está dizendo que nós somos chamados a ser longânimo como Jesus foi longânimo. E mais um ponto que eu gostaria de passar é porque a falta de longanimidade nos leva a cometer pecados de maledicência, murmuração, falta de perdão, e isso nos afeta o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas que estão à nossa volta, quer no trabalho, na família, na escola, na igreja, com amigos e até com os inimigos. Deus, Ele quer que nós sejamos longânimos com todos, assim como Ele também foi conosco. Ele quer que busquemos a paz. Nós vamos ver isso na Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 12. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a sua vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal
e os seus lábios de falar em falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, sabemos que a falta de longanimidade, ela atrapalha o nosso relacionamento com Deus e com o Senhor Jesus. E também temos aqui como longanimidade como um princípio bíblico, porque é um princípio do caráter divino. Caráter é uma pressão gerada no nosso interior para formar em nós o caráter de Cristo. É a ação do Espírito Santo em nós. Em Gálatas 4:19, diz assim: meus filhinhos, porque de quem não vos sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Os conflitos que nós enfrentamos geram em nós uma atitude que manifesta a glória de Deus. Nós podemos comprovar isso também em Romanos 5, do 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5, 3, de 3 a 5. Tiago, em sua carta, ele enfatiza a paciência ou a longanimidade como virtude divina e que cada cristão precisa tornar-se perfeito e completo em Cristo e viver em retidão perante Deus e o mundo. Ele nos fala de exemplos a serem seguidos. Tiago de 5, 10, 11. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento, como vocês sabem. Nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o final que o Senhor lhe proporcionou. Mas nós sabemos que o nosso maior exemplo de longanimidade vem do próprio Senhor Jesus, que não há maior amor, mais exemplo de amor, de humildade e paciência. Ele suportou os nossos pecados e assumiu a morte de cruz em nosso lugar. Então podemos dizer que longanimidade é a virtude do fruto do Espírito que nos capacita a suportar por longo tempo as aflições. É um dos atributos de Deus que Ele nos concede por meio do Espírito Santo para transformar o nosso caráter ao caráter de Cristo. Portanto, irmãos, eu aconselho vocês hoje a buscarem encher-se do Espírito Santo para que a longanimidade seja manifesta em sua vida. Quanto mais longânimo você se tornar, mais de Jesus você deixa transparecer em sua vida para aqueles que estão em sua volta. E eu gostaria de terminar esse estudo ali com 2 Pedro 3,9, que diz que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. Obrigado por esse estudo, e eu oro por aqueles que ainda não conhecem do fruto do Espírito, que eles possam se encher, porque o fruto do Espírito não é apenas a longanimidade, mas ele é um fruto completo que vai nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus.